além de mim, elas também vão estar participando aqui, tirando as dúvidas e orientando para mobilizar cada vez mais o público, né, o cidadão, o controle social dessa proposta do programa de governo. Fábio? Quando for para a gente fazer a introdução, você avisa. Fábio, aqui é Alexandre, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Vou aproveitar e dar uns recadinhos aqui. A gente também está gravando, né? Aproveitar que a gente está tendo a oportunidade de pessoas que atuam nessa área. A gente vai aproveitar para gravar e aí perguntar se tem algum inconveniente e também pedir a gentileza de quem for falar, os speakers, sempre com o vídeo aberto, né? Que aí facilita a gravação, fica dinâmica, pode ser compartilhar a tela, né? Que eu imagino que possa ser o caso aí de compartilhar a tela. E aí vai ficar bem dinâmico, tá? Aí eu queria saber se é possível, se você sabe compartilhar a tela aqui, se você sabe acionar vídeo. Tá ouvindo? Agora sim, perfeitamente, agora sim. Maravilha. É que a gente não preparou, nós não preparamos aí slides, material, não. Que a gente vai, de repente, propor, depois o pessoal olhar o link do edital, vai ser deixado no grupo para encaminhar, né? Mas necessariamente eu não preparei material, porque foi meio que de última hora aí que a Berê trouxe esse convite. E aí esse bate-papo número 1, né, a gente pode bater esse papo e depois fazer uma explanação mais fundamentada, com as convidadas aqui trazendo as experiências dela também em slides. Se a gente tiver aí uma boa repercussão, acredito que seja por aí. Não sei. Vamos ver na fluidez aqui, Alexandre. Tudo bem, Fábio. A comunidade ela tem se expressado muito na área de mudança comportamental, na área de ativar essa consciência, né, para mudança de hábitos e tudo. E a gente tem feito o nosso dever de casa bem feito. A gente tem um colegiado aí que está se expressando, a gente está se organizando, tá? Agora, essa área de editais, ela é sempre um desafio, né? Porque nós somos uma comunidade, nós não somos uma startup, nós não somos formalizados, né? Então, dentro desse espírito de ativação de cidadania e comunidade, é que a gente vai estar fazendo os chamados, tá mobilizando as pessoas nas comunidades, para elas primeiro se informarem. Acho que esse primeiro momento aqui é a tomada de consciência de que existe uma salutogenia para que as pessoas chamem de sua. Existe algo a ser feito, né? Aliás, muitas coisas a serem feitas para além das reclamações dos dias a dia que a gente vê nas comunidades, pessoas insatisfeitas com a saúde pública, mas cadê as ações, né? Cadê as mobilizações? Então, nosso papel está sendo dar voz a você e outros que, enfim, que estão bem enfiados, né, enfronhados nessa questão dos editais, das ações práticas, para a gente fazer a nossa parte, que é a mobilização, tá? Essa que é um grande posicionamento nosso, oferecer o ambiente, inicialmente para conscientização, conhecimentos e, lógico, no segundo momento também, ações, né? Projetos, engajamento e ações, né? Então é nesse espírito aí que eu passo a palavra, Fábio, e desde já agradecendo a você e as pessoas que você convidou de última hora aí, né? A gente está numa corrida contra o tempo, mas gratidão, meu amigo. Gratidão pela sua presença e pela oportunidade. Eu que agradeço vocês e é sempre bom entender esse processo que vocês estão organizados, né, que faz parte de uma conjuntura, vamos dizer, social que envolve saúde. Vocês têm tido um bom êxito aí no que se refere à adesão, né, da constância, né, do envolvimento, do crescimento aí das informações e dos participantes. Eu parabenizo aí vocês por estar fazendo um trabalho aí nesse aspecto. O que a gente pode fazer uma introdução para vocês, e aí a Francine e a Kaline, quando elas quiserem falar, vocês batem a mãozinha aí, e aí vocês vão ter aí a sinalização
para vocês falarem algo, complementarem algo que eu estou falando, ou me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. Por favor. Como vocês disseram, em relação a não só editais, mas a Farmácia Viva ela faz parte de uma política pública da Política Nacional de Plantas Medicinais que iniciou em 2006, tá? E o projeto da Farmácia Viva ela foi consolidado, criado através dos trabalhos do professor Francisco, lá do Ceará, que é um farmacêutico que atuava com plantas medicinais, pois as meninas vão poder falar algo mais específico, né, deles em si, dessa origem desse trabalho, que o trabalho deles se tornou política pública. Então, isso é um orgulho muito grande para quem trabalha nesse meio e para quem faz a diferença no SUS hoje, nesse projeto de consolidação do SUS, inclusive. E a Farmácia Viva, ela entrou em 2000, se eu não me engano, 2008 ou 2009, como vinculada a uma portaria aí do Ministério, e a partir de 2012, 2011, houveram já editais. Nesses editais, em torno de 123 municípios já foram contemplados com editais. A gente está no 12º edital, 11 secretarias estaduais de saúde, isso em 8 anos. Mas pensando no todo, né, no todo, que é mais de 5 mil municípios, toda a contemplação que o SUS tem hoje de implementação, a gente está muito longe de tornar um programa, por exemplo, parecido com o que é o programa de saúde da mulher, o Hiperdia, né, o programa do hipertenso, ou o programa de DST-AIDS, outros programas que nós temos no SUS. E para que serve esse programa? Né? Ele é um programa que foca na implementação do uso de plantas medicinais, né? Do uso de plantas medicinais no SUS a partir do cultivo, a partir de todo um processo que a gente fala, que envolve desde a seleção da planta naquela região, até chegar a um processo que envolve agrônomo, que envolve biólogos, nessa configuração da planta correta para aquela região, porque envolve a produtividade, né? Tem plantas que não se adaptam, hoje são mais de 70 plantas no rol das farmácias vivas, quer dizer, padronizadas, nessa relação de plantas do SUS. E o que nós mais temos hoje de possibilidades é de um crescimento a partir da adesão do gestor. Só que nós não temos o gestor em total conhecimento com essa proposta, né? Porque não chega, talvez, em tempo, ou não a um trabalho anterior, né, de preparação para esse edital. Esse edital que nós estamos falando, ele foi, acho que, publicado em Diário Oficial em setembro, e ele está em vigor do dia 22 de outubro a 21 de novembro. E todo esse processo, ele envolve um planejamento, uma mobilização. Então, além do cultivo, da seleção, né, que envolve também um processo de pré-limpeza desse ambiente, depois a secagem, moagem, extração da planta para ir para o laboratório de manipulação. A dispensação, a capacitação dos profissionais que vão prescrever, que vão estar envolvidos em todo o processo, para se submeter, né, para vocês terem ideia, submeter a esse edital envolve necessariamente um coordenador. Esse coordenador tem que ser farmacêutico, pode ter um vice-coordenador, mas esse coordenador farmacêutico ele tem que estar vinculado à Secretaria de Saúde estadual ou municipal, tá? E toda essa vinculação, por exemplo, pode ter ou não uma gratificação, quer dizer, um ganho extra previsto aí pelo jurídico da Secretaria de Saúde pela dedicação à implementação desse edital. Então, nós temos todo um processo que envolve, né, a dedicação para se candidatar
e ser consolidado o recurso. Essa consolidação do recurso depende de todas as etapas que estão ali de pontuação do edital. Então, o município, por exemplo, que tem um sistema de informática implementado, lá no SUS tem o Horus, né, de informação da assistência farmacêutica, ele vai ter uma pontuação, vai ter uma vantagem. Um município que não tem, mas ele pode prever isso no edital, ele vai poder também pontuar. Porque existe ali a fase de custeio, ou melhor, os recursos vinculados ao projeto a ser candidato relacionado a custeio, que envolve material de consumo, vidraria, por exemplo, como envolve também a parte de capital, que não é necessariamente algo de aquisição de bens, mas, por exemplo, a área que vai ser subsidiada, o projeto, o aluguel dessa área, né? É um exemplo de custeio que vai ter que estar envolvido no projeto. Então, tem escrutínio da classificação, né? Não pode fazer aquisição de área, né? Não pode fazer construção de área com recurso do edital, mas você pode ter pelas contrapartidas necessárias do que o município ou a Secretaria Estadual de Saúde vai dispor, né, aí para a implementação. Não pode comprar veículo, mas eu posso, por exemplo, pagar um aluguel com recurso. Eu não posso bancar, por exemplo, vestuário, paramentação de pessoal, mas eu posso colocar em uniforme. Eu não posso fazer publicidade com recurso da própria prefeitura, mas eu posso bancar publicidade educativa, de uso racional de plantas, fazer cartilhas, entendeu? Eu não posso comprar máquina agrícola, mas eu posso alocar máquina agrícola, né? Então tem todo uma estruturação do edital das exigências que esse edital tem, que deve ser seguida. E aí a gente tem os níveis de farmácia viva que atinge a farmácia plena, né, de um horto medicinal que não é o pleno, que é só a distribuição de mudas, uso racional de plantas medicinais, área educativa, até toda a parte de cultivo, extração, a parte laboratorial, a parte de prescrição e capacitação dos profissionais, e na parte laboratorial tem a parte de controle de qualidade. Então, no edital vai estar ali, desse recurso, que é até 5 milhões de reais, você vai poder destinar, ou você deve destinar X% para controle de qualidade, X% para a capacitação de pessoal, contratação de pessoal, X% para a área de cultivo. Quanto mais organizado, quer dizer, você entregar esses dados na candidatura, melhor você vai poder pontuar no projeto. Isso é determinante, entendeu? Né? E existem vários documentos que precedem isso. Por exemplo, tem que ter um ofício, né, assinado do secretário de saúde, né? Existem lá no edital modelos pré-prontos que se acessa, essa questão dos modelos, existe essa facilitação, né? Declaração de compromisso e contrapartida do município, declaração de capacidade técnica administrativa, quer dizer, o município vai dizer que tem os profissionais ali para estar implementando esse processo, uma ata ali que fez reunião com o Conselho Municipal de Saúde. Tudo isso envolve pontuação, porque tem ali vários critérios envolvidos. Exemplo, critério de desempate, se houver um empate, o município ser da região norte ou centro-oeste. O município está na região de IDH baixo, quer dizer, pessoas na faixa de pobreza maior, né? O município ter já um gerenciamento de dados, quer dizer, ele já remete relatórios de dados informatizados para o Ministério da Saúde. Tudo isso já é critério de desempate, como existe critério de eliminação. Por exemplo, um município que começou a implementar um projeto e não terminou, ele vai ser eliminado, tá? Ele tem que terminar ou fazer lá todo o processo que desabone o município. Em suma, a gente pode entender que esse é algo assim, em relação ao edital, é algo que a gente dá para começar a conversar. Aí a Kaline, a Francine, elas podem falar das
das experiências de execução, de editais que elas se candidataram anteriormente, ou se elas estão fazendo alguma adequação, né, para esse edital, se os projetos que elas estão devem ou estão, como é que funciona para elas estarem participando, né, desse próprio edital, que é mais recurso alocado. Né? E existem outros adendos desse edital que a gente vai falar durante aqui a conversa. Né? Se a Kaline mais a Francine quiserem participar, nesse momento, fica à vontade. A professora Kaline está no Maranhão, ela trabalha com a área indígena, a área de povos tradicionais, ela tem um trabalho exemplar nessas implementações, então ela tem vasta experiência, e ela é uma pessoa que vai agregar muito aqui no nosso bate-papo. Bem-vinda aí, viu, doutora Kaline? Obrigada, Fábio, obrigado a todos. Bom, eu vou ser breve. Eu estou sendo, não pressionada, mas o governo do estado encaminhou, né, os meus gestores, o meu superintendente e a minha secretária adjunta, me encaminhou o edital, né, se era interessante a gente participar. Eu confesso que, para o Maranhão, eu digo assim, para mim não é interessante, porque são muitos detalhes. No caso, o nosso Farmácia Viva são outros terapêuticos, a gente não trabalha amarrado a nada, a gente não tem preocupação com licitação, nós trabalhamos com custo zero, né? Eu sempre digo que o nosso trabalho aqui é um banner, uma Hilux e um motorista e a diária. Então é um gasto muito pequeno, porque o Estado não gasta nada e quem gasta é o município. Mas gasta com o quê? Construindo horto. Então é interessante para ele porque ele constrói esses hortos com as nossas plantas medicinais mais utilizadas, dependendo de cada região. Eu não vejo agregar para a gente aqui se eu trabalho em regiões quilombolas, trabalho com os indígenas, trabalho com os terreiros. Então, assim, é uma infinidade de pessoas, né, dos mais diversos públicos, que eu não vejo como Farmácia Viva do Ministério poderia agregar para a gente aqui. Né? Inclusive, eu tenho falado muito sobre isso. Eu estou aqui num quilombo, né? Vou passar 3 dias pela manhã em uma comunidade quilombola, à tarde, foi o que eu fiz hoje. Já fiz 2 comunidades. E qual é o nosso trabalho aqui no Maranhão? É social. O nosso trabalho é social. O nosso trabalho é levar a saúde através do uso correto das plantas medicinais. Nós construímos folder, nós temos um guia, né? Quem faz todo o planejamento, quem capacita sou eu. Então eu vou estar em 6 comunidades quilombolas essa semana. Daqui a 2 semanas eu vou estar viajando para mais 4 municípios, que eu tenho 5 dias para fazer isso, levando saúde com planta medicinal. Então, todos se interessam. Nós já fizemos parte aqui com o governador Edson Lobão e Amarante do Maranhão. Nenhum foi para frente. Por quê? Porque mudou o gestor. Então, o nosso caso aqui no Maranhão vai ter mudança de governador, porque o nosso governador, que abraçou o nosso modelo de farmácia viva, que foi uma ideia que eu apresentei para ele, já está há 6 anos, ele já fez 2 mandatos. Então, ele está agora colocando o vice dele para ser candidato. E apoiando também outros candidatos. Então, assim, é um pouco complicado, nesse momento, em mudança de governo, eu inserir um projeto desse, que eu vou ter que prestar, né, contas, e eu não quero essa dor de cabeça para mim, porque não sei se para vocês eu estou errada, mas o meu trabalho aqui é um trabalho que eu tenho um orgulho gigantesco, né, que é um trabalho que se faz nos lugares mais pobres. O nosso IDH aqui é muito, muito baixo, né? Nós temos mais de 30 municípios com IDH baixo, e eu já implantei o Farmácia Viva nos 30. E foram 2 anos fazendo isso para implantar nos 30. Então eu tenho 55 outros, eu tenho 126 municípios, 217, né? São várias pessoas que eu cuido, que eu faço prescrição com planta medicinal, capacitei mais de 300 médicos, capacitei farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Eu faço treinamento com agente comunitário de saúde,
Então, eu, no Farmácia Viva, do modelo do Ministério, eu não iria fazer nada disso. Eu iria ficar amarrada a protocolos, a burocracias, por trás, né, ali fazendo o processo de manipulação, o que não é o meu trabalho, não é a minha praia, não é a minha missão. Eu estou achando que está muito legal, ficou bem organizado, né, mas se eu participar vai ser por exigência do governo, que hoje mesmo eu já mandei um e-mail fazendo a minha justificativa, né, que eu não acho interessante para o Maranhão nesse momento. Como está sendo lançado todo ano, eu acho que depois que se passar esse período eleitoral, aí sim eu entraria, porque eu teria 4 anos para fazer isso, né, para trabalhar isso. Mas o nosso modelo aqui, eu não consigo enxergar ele se acabando por causa de um modelo do Ministério. Porque não vai ser viável para o meu povo pobre, não vai ser viável para o meu povo de matriz africana. Eu não sei como os índios iriam interpretar isso, né? Eu tenho um trabalho que eu já estou fazendo há muitos anos com os indígenas de várias aldeias. Eu tenho acesso a todas essas aldeias onde praticamente ninguém consegue entrar. Então eu ando 3, 4 quilômetros de mata para ir fazer pesquisa com eles, capacitá-los, né, devolver para eles o que a gente tem roubado deles, que é esse uso das plantas medicinais, e tenho levado ciência. Então, através do Farmácia Viva, do Ministério, eu não conseguiria fazer isso. Então, eu como gestora do programa, que era Projeto Piloto em 2016, hoje nós somos programa de governo, com todos os prêmios que a gente já ganhou, eu não consigo me enxergar atrás de um balcão, atrás de uma, né, ali de um esconderijo, fazendo manipulação e dispensação, agregado à assistência farmacêutica, não dá para mim. Sou farmacêutica, mas sou farmacêutica das fronteiras, né? Além das fronteiras, levando saúde em lugares que ninguém quer ir, gente. Hoje mesmo eu estava num lugar que eu pensei que eu não ia nem chegar com o carro para atingir comunidades quilombolas. E hoje eu fiz o meu trabalho lá em lugar que ninguém quer ir. Então, essa é a minha missão. O meu propósito é a Farmácia Viva do Maranhão ser dessa forma. O do Ministério, se for fazer, vai ser só por pura burocracia, porque vai ser necessário essa exigência do governo, mas não é o que nós aqui estamos almejando, não. Aline, só fazer um breve adendo, assim, em relação ao que a gente está abordando da Farmácia Viva. Primeiro, parabéns aí pelo seu trabalho, lógico, um trabalho exemplar, que é digno e deve ter consideração, reconhecimento e conhecimento de todos, porque é algo exemplar em relação ao que a gente entende de um processo profissional relacionado à educação com plantas medicinais e a implementação desse uso de plantas medicinais com a promoção de saúde. Então, diga-se de passagem, esse aspecto do projeto, que é a promoção da saúde, ele tem que ser muito bem esclarecido, orientado, né, que isso realmente tem que ser efetivado. Por que é importante a gente falar desse projeto e desse edital, gente? Como eu disse no início, são 5 mil municípios, em torno de 23 municípios no Brasil com implementação plena, que é o cultivo, o laboratório, a manipulação, a dispensação, né? E por que a gente tem esse cenário com praticamente 12, 13 anos que existe o programa? Baixo nível de sensibilização, comunicação, e de quem que é a culpa disso? É do Ministério? É da Secretaria Estadual de Saúde? É dos municípios? Eu creio que é algo sistêmico, né, mas que vem evoluindo ao longo do tempo nesse processo de edificação dessas bases. Esse ano mesmo o Ministério da Saúde comemorou, né, os 21 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais, com séries de lives e tudo, mas a gente se pergunta, isso chegou onde? Em quem, né? E aí o trabalho aqui, essa proposta de nós discutirmos isso aqui, é de levar vocês a essa compreensão e vocês saberem como exigir, informar, levar conhecimento, esse trabalho aí junto aos gestores, tá? É extremamente importante, porque, por exemplo,
o município vai ter benefícios nessa promoção de saúde, mas ele vai ter que ter contrapartidas, como a gente comentou, desde estruturação do imóvel, né, onde vai ficar a farmácia viva, até arcar com despesas não cobertas pelo edital, como a gente disse, com locações e entre outros, mas os benefícios são muito grandes, né? Isso vai poder tirar um impacto da Secretaria de Saúde. Ô, Francine, eu tenho uma dúvida, talvez você possa dizer em relação à parte de só a implementação da farmácia de manipulação com licitação de insumos. Isso faz parte do programa da Farmácia Viva? Isso faz parte da Política Nacional de Plantas Medicinais? Ou isso é previsto na lei do SUS? Porque a gente vê alguns municípios com essa proposta, só do laboratório de manipulação. Sim, então, na verdade, existem... Tudo bem, gente? Boa noite, eu sou Francine, que me apresento, né? Eu sou de Itapeva, tá todo mundo me ouvindo bem, Fábio? A Francine é uma referência nesse assunto. Por favor, Francine. Então, o meu caso é totalmente diferente do da Kaline. Eu queria muito fazer um modelo híbrido, aliás, né? Porque eu também tenho regiões aqui em Itapeva longínquas, sabe? Eu também tenho aldeia, eu tenho quilombolas também, e eu gostaria de implantar também algo no modelo dela. Mas a gente começou pelo outro caminho. A gente teve uma demanda popular, a gente tem um grupo aqui em Itapeva de agricultoras, assentadas do Movimento Sem Terra, e elas chegaram até a secretaria com essa demanda de que a gente abriu o primeiro edital, que foi em 2012, né? E elas chegaram até a gente com essa demanda de, olha, tem esse edital aberto e a gente precisa, apenas só as secretarias podem propor, chamando a gente para a luta. E aí a gente abraçou totalmente aqui em Itapeva, né? Devido ao edital, né? A gente resolveu mesmo começar as ações devido ao edital. Então é um caminho totalmente inverso do da Kaline mesmo, né? Aí a gente aprovou no projeto no primeiro edital e assim, a gente estava cru, a gente não sabia de nada. A gente partiu ali do que elas faziam, que era cultivar plantas medicinais, a gente fez seminários, a gente implementou uma lei aqui em Itapeva, né? Onde a gente previa, né, essa construção dessa cultura de utilização de fitoterápicos, e a gente foi caminhando. A gente encerrou o edital em 2015, a gente praticamente só tinha conseguido estruturar uma área de cultivo com as nossas parceiras, a gente começou alguma distribuição de plantas, mas a gente ainda não sabia que rumo que a gente ia tomar. E logo em seguida, já lançou o segundo edital, então a gente aprovou 2 editais seguidos, né? E nesse segundo edital, a gente já estava com uma aproximação com uma faculdade de farmácia aqui de Itapeva, que é a FAIT. E aí a FAIT se dispôs totalmente a estruturar a área de manipulação dentro da estrutura da faculdade. Que é uma coisa que o edital não prevê, né? Quer dizer, você não pode utilizar o recurso para obras de infraestrutura. Então, essa parte, eles fizeram tudo, eles reformaram toda a farmácia ensino deles para receber a farmácia viva, de acordo com a legislação. Então, a gente fez uma parceria muito legal assim, com a faculdade, que se mantém até hoje. E para vocês terem uma ideia, é um projeto muito sustentável também. A gente aprovou em 2015 esse edital, a gente começou a executar o recurso em 2016, e a previsão era concluir em 2018. A gente está aí desde 2016, utilizando esse recurso e ainda tem recurso para usar ainda por mais, pelo menos 1 ano ou 2. Então, é muito sustentável. E é isso que ganha o Conselho, né? Porque a gente só presta contas para o Conselho Municipal de Saúde. Então, é um projeto que ele veio de uma demanda popular e que a gente presta contas realmente para o Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão que tem uma paridade aqui, né? Então, é quem decide mesmo. A gente chega, presta conta e fala, e aí? E eles sempre são a favor de continuar, e vamos continuar, e vamos seguir em frente.
Então, por enquanto, a gente está nessa, tocando aí com esse recurso, mas a gente tem uma preocupação, é claro, com a hora que concluir esse recurso, né? A gente tem alguns dados já de farmacoeconomia, a gente sabe quanto custa para manter esse programa por ano, a gente tem o apoio popular, mas a gente precisa, com certeza, de apoio político, né? Então a gente sempre fica apreensiva quando troca o governo, quando troca, e é sempre assim. Mas eu digo para vocês uma coisa, isso depende muito assim de mobilização popular mesmo. A gente vê iniciativas aqui no estado de São Paulo que começaram com movimentos populares, a gente tem Jardinópolis, que é uma cidade que tem uma parceria com uma organização do terceiro setor e que vai muito bem também, onde a prefeitura tem essa parceria. E assim, para mim, é o município mais bem estruturado, do ponto de vista que ele faz toda a cadeia produtiva ali. A gente tem, assim, várias iniciativas assim, que a gente percebe que tem que ter parceria. O importante é criar parceria. Então, o importante é mobilizar a população, mobilizar instituições de ensino, organizações do terceiro setor, porque só a Secretaria de Saúde, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa ter parcerias mesmo. Então, é mais ou menos isso, né? A gente tem tocado aí uma farmácia viva que a gente manipula diversos fitoterápicos, então todos os nossos dispensários centros fitoterápicos mediante prescrição médica. A gente tem parceria com as agricultoras que fornecem matéria-prima para a gente. E é isso. Tem algumas coisas aí. O melhor é ir falando a partir das dúvidas, né? Então, se alguém tiver alguma questão aí, pode perguntar. Só um minutinho, Alexandre. Aproveitar que nós estamos aqui também com a presença da doutora Jaqueline. Eu vi que ela estava aqui e eu não consegui divulgar para geral como eu gostaria, porque eu estava muito enrolado hoje. Com certeza a Francine conseguiu avisá-la. E a doutora Jaqueline, ela é da Associação das Farmácias Vivas, foi criada a Associação das Farmácias Vivas. Então a gente tem que... Jaqueline é uma grande referência, passa para ela aí, Fábio, depois a gente tira dúvidas todas juntas, tá? Isso, aproveitar que ela está por aqui, eu vou passar para ela, aproveitando aqui, pedir para ela explicar, dentro do que tu disse em relação a essa participação da faculdade em Itapeva, ela falou, de repente, sobre estruturação ou participação de arranjos produtivos locais, e também a minha pergunta que eu fiz das farmácias de manipulação, se elas são da política do SUS previstas, ou é da política nacional de plantas medicinais, ou do programa de farmácias vivas. Por exemplo, lá em Igrejinha, que eu tinha falado com a Berê, lá em Igrejinha, que está do lado de Gravataí, onde a Berê está, não é uma farmácia viva, é uma farmácia de manipulação que licita os insumos. E a partir disso manipula, e eles têm lá alguns dados, algumas referências de resultado em promoção de saúde. Doutora Jaqueline, bem-vinda, viu? A doutora Jaqueline está lá em Belo Horizonte. Se alta presente, doutora, por favor. É só você abrir o microfone, tá? Clica onde está o microfone, abre ele e você fala. Ela está desmutada. Na hora que ela conseguir, ela vai dar um oi. Enquanto ela não conseguiu, ela vai dar um oi e nós vamos escutar ela. Vocês são terríveis, né? Eu estava aqui bem quietinha, só ouvindo, porque uma amiga minha, farmacêutica, até é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Minas Gerais. Ela que divulgou esse momento seus hoje para mim. Eu falei assim, vou assistir, o pessoal está todo lá. E estou aqui trabalhando no computador e ouvindo vocês. Não, mas a riqueza é muito grande da sua participação. Eu não sou nem um pouco pretensioso em querer monopolizar qualquer coisa que vão distribuir. Não, todo mundo aí tem experiências riquíssimas. Cada um a seu modo. Fala para nós do arranjo produtivo local e dessa questão da farmácia de manipulação, se você puder, por favor. Uhum. Arranjo produtivo local eu vejo que é uma ampliação das ações da farmácia viva, porque é quando você insere a agricultura familiar, né, com um cunho social também, econômico.
Então, traz muito benefícios para o município e para a população, porque você leva o agricultor para uma vida mais saudável. Quando você cultiva plantas medicinais, você utiliza práticas saudáveis, né? Não utiliza agrotóxicos, coisas que podem prejudicar a saúde, e proporciona a eles uma geração de renda. E, ao mesmo tempo, a produção de uma matéria-prima de qualidade, porque esse cultivo todo aí, ele é orientado, né? Tem um agrônomo no arranjo produtivo, tem uma entidade governamental agrícola, às vezes Emater, EPAMIG, sempre colaborando tecnicamente. Então, é um caminho, assim, excepcional, só que difícil demais de implantar, porque juridicamente a gente não tem forma de aquisição dessas plantas produzidas pela agricultura familiar. A gente que eu falo é o município, é a farmácia Viva. Não tem como comprar deles, entendeu? Mas, por outro lado, tem outros mercados, como a indústria de insumos, né, de fitoterápicos, a própria indústria farmacêutica, farmácias de manipulação, lojas de produto natural. Mas a gente tem que percorrer esse outro caminho, que é de encontrar uma forma juridicamente correta para fazer a aquisição da produção de plantas medicinais da agricultura familiar. Justamente essa é a minha dúvida, porque a RDC 18, ela prevê isso, essa aquisição? Não. Eu lembro bem, na construção da RDC 18, eu trabalhei, vários profissionais trabalharam na construção dessa resolução. E a gente estava guardando a parte do mapa, né? O mapa tinha que entrar e tinha que fazer o dever de casa, porque se falava de agricultura, e como que a saúde vai legislar sobre a agricultura se existe um ministério para isso, né? Muito mais preparado. Mas o mapa ficou distante. Então, assim, ou saía a RDC 18 com a parte do Ministério da Saúde, ou não saía. Então, a gente largou para lá a decisão. Tanto que você vê que não se fala muito de cultivo ali na RDC 18. Ela trata mais a partir do beneficiamento. Fala algumas coisas assim do cultivo, mas são muito superficiais. Aí, quando você vai lidar com uma farmácia Viva, você tem que estudar, ou ter um bom agrônomo. Quer dizer, tem que ter um bom agrônomo. Mas mesmo para montar o projeto, né, para submeter, você tem que estudar um pouco para saber quais insumos eu vou precisar para pôr nesse projeto, para adquirir, para na hora do cultivo lá eu ter como cultivar, né? Então, fosfato, substrato, terra vegetal, enxada, foice, picareta. Então, coisa que farmacêutico não conhece, mas a gente acaba tendo que se preparar para isso. Formidável conhecimento que se ganha, né, Jaque? Interessante. E sobre aquela farmácia lá de manipulação de igrejinha, ela tá vinculada ao edital da farmácia Viva ou ela faz outro tipo de procedimento para implantar? Desculpa, eu não entendi o nome da cidade. Você falou farmácia de manipulação do SUS, lá de Igrejinha, do Rio Grande do Sul. Igrejinha. Conhece? Não conheço. Eu não conheço esse trabalho. É porque lá eles não implementaram farmácia Viva, eles implementaram uma farmácia de manipulação, eles licitam o insumo. Sim. E esse modelo está vinculado ao edital, ao programa de farmácia Viva, ou ele está vinculado à lei do SUS, é diferente o processo? Olha, acontece o seguinte, já houveram, eu não lembro quantos, mas uns 2, pelo menos, 2 ou 3, eu acho, editais que eles financiavam tanto farmácia Viva quanto farmácia de manipulação de fitoterápico. Então, o Ministério, sim, ele reconhece essa parte, essa atividade, né, como serviço de fitoterapia também. É um serviço então, que vai... Hã? Então, ela pode estar vinculada ao edital. Desde que o edital contemple isso. Esse agora não contemplou, do ano passado não contemplou. É muito claro que tem que ter os 5 eixos, que é desde o cultivo até a dispensação. Então, tem que fazer extração, tem que cultivar.
Mas houveram alguns editais que abriram para farmácia de manipulação. Depende do edital, né? Mas farmácia de manipulação de fitoterápicos não é farmácia viva. Entendi. Bacana. E em relação àquela diferenciação do percentual de alocação de recursos, aqueles 30% do edital, eles têm que estar classificados como a parte de capital. Isso é fator de classificação, de pontuação, e tem que ser totalmente preenchido isso, ou isso é conforme a implementação? Tem que estar previsto no projeto? Isso é fator inclusive de desclassificação, sim. Você tem que obedecer esses percentuais, e caso se o Ministério, a pessoa não entendeu bem, aí ela colocou lá 30% a mais do que ela poderia usar em capital. E, consequentemente, 30% a menos do que seria a parte de insumos, né? Eu esqueci o nome aqui agora, de custeio. Então, se ela ultrapassar essa margem de 20%, ela já está desclassificada. Se o Ministério tiver que falar para ela, olha, você tem que reduzir 30% que você ultrapassou, ele nem vai falar, porque ela já está desclassificada e isso está lá no edital. Então, o certo é você cumprir isso aí, ó, 30% de bens de capital. Então, o que é capital? É o que é patrimoniável. É aquisição de equipamentos, por exemplo, de mobiliário, né? De bens materiais que você vai patrimoniar. Agora, material de consumo seria o quê? A parte de matéria-prima, prestação de serviços, compra de vidrarias, de utensílios, isso tudo não é patrimoniável, né? Então, isso pode até prestação de serviços, você pode contratar profissionais, você pode contratar agrônomo, trabalhador da farmácia, técnico, jardineiro, estagiário. Aproveitando que você está aqui, talvez alguém vai ter essa pergunta. A gente já aproveita e responde. São 5 milhões destinado ao projeto. Ele tem que atingir a perspectiva dos 5 milhões, ou o projeto com 2, 3 milhões passa? Qual que é o tempo de implementação desse projeto? E o dinheiro, ele entra quando? Quando que entra esse dinheiro, se eu for aprovado o meu projeto? Lá nos regulamentos do edital, você vai ver que tem uma planilha que fala do valor mínimo e máximo de cada etapa, de cada eixo, são 5 eixos. Então, no cultivo, se não me engano, por exemplo, valor mínimo é 100 mil, estou chutando, porque eu não lembro de cor aqui, e máximo é 150. E ao final também, você tem o valor mínimo do projeto e o valor máximo. O valor mínimo seria 700 mil e o máximo R$1 milhão. Não pode ultrapassar 1 milhão, não pode ser menos de 700 mil. Entendeu? E sendo que desse valor, 30% vai ser capital e 70% vai ser consumo. Olha que o ano passado foi muito mais difícil, tá? Porque era só 18% de capital o ano passado. Não, a gente teve que fazer uma ginástica, porque a gente precisa de muito equipamento. E assim, era só 18%. O resto era material de consumo, né? Eu vou fazer Você perguntou alguma coisa que eu não te respondi. Que foi? O nosso também era 20, Jaque. Eu acho, deixa eu só fazer uma parte, Fábio, que o nosso também era menos. Eu acho que o Ministério ele vai adequando o edital a partir do que ele vai observando, né, na execução dos outros editais. A gente vê que está muito melhor do que o primeiro, do que o segundo, está mais realístico, assim, né, Jaque? Não, isso mesmo, eu tenho percebido isso, Francine. Inclusive, eu vejo que eles estão apoiando muito o pessoal que está executando agora, que eu estou acompanhando o pessoal de Brumadinho. Tem um grupo de todos os projetos que foram contemplados ano passado, né? E assim, o Ministério está sempre presente, né? Lançando ideias. Nossa, sim, está muito mais fácil do que 2012, quando a gente aprovou um projeto, com certeza. Bacana, eu perguntei, foi do recurso, Jaqueline. O recurso entra esse ano ou ano que vem? Entra esse ano, em
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E ele já vem todinho na íntegra. Então, vem 2 porções. A porção de capital depositado numa conta do fundo e a porção de consumo que é depositado na outra conta. Legal. Ô Alexandre, a gente tem algumas outras colocações para fazer, mas se você quiser trazer as perguntas do pessoal que está participando, a gente já pode começar. Tá, obrigado, Fábio. Bom, o pessoal que já lida com a gente já está acostumado, né? Já sabe que o mais importante, né, é esclarecer as dúvidas, porque aqui esse primeiro momento é o momento de trocar informações e aumentar a conscientização e conhecimento, né? Eu anotei algumas dúvidas gerais para dar o pontapé inicial nas questões, né? A primeira dúvida que eu tenho é se o arranjo, como você falou, né, Fábio? Está se prevendo um arranjo, mas se isso é pré-condição ou se isso é só uma questão de pontuação, ou seja, uma cidade pequena que está começando agora, nesse edital atual, ela ainda não tem todas o arranjo completo, toda a linha de produção completa. Mas o que ela pode fazer? Essa é uma dúvida, tá? A outra dúvida... Deixa eu só fazer uma listagem de questões aqui. Outra questão. Nós somos uma comunidade, né? Aqui no Telegram, são vários grupos que atuam com saúde, salutogenia, mudança de hábitos. Então, nós somos uma comunidade. Essa comunidade, qual que é a visão dela? Ela tem profissionais de saúde, enfermeiros, farmacêuticos. Eu posso utilizar parceria com os profissionais de saúde da rede nossa, independente da cidade onde eles estejam, para que eu faça um trabalho num determinado cidade, num determinado município, vai ser aprovado, se eu submeter com uma parceria de profissionais de saúde espalhados pelo Brasil, que compõem aqui a nossa rede. Isso é possível ou todos os profissionais de saúde têm que morar naquela cidade, tem que pertencer àquele arranjo local daquela cidade, ou se é possível ampliar através de consultoria e parcerias via rede? Essa é outra dúvida que eu tenho, né? E a outra questão que você falou, Fábio, é o mercado. Já que a professora Jaque estava explicando que o SUS, né, o SUS não compraria diretamente a produção, fiquei com essa dúvida. Qual seria a participação, né, da comunidade integrativa nova? Tem pessoas aqui que são fazendeiros, tem sítios e tudo mais. Qual seria a participação de uma comunidade como a nossa, né, que atua em várias cidades do Brasil, para poder viabilizar essa política? Quer dizer, qual a forma de comunidade mais política pública de atuar que vocês, profissionais, teriam para nos orientar, enfim? Ô Alexandre, eu vou falar assim por cima, e aí tanto a Kaline quanto a Jaqueline e a Francine, elas podem passar assim com propriedade a questão do SUS, né? Mas em termos da sua pergunta inicial, que é a parte de implementação, um município que é novo no projeto, existem vários níveis de implementação. Como a Kaline comentou, ela atua muito com horto medicinal, a Francine e a Jaqueline já atuam com o processo pleno do cultivo, a manipulação, existindo as outras possibilidades, se previstas em edital, de implementação como um laboratório, uma farmácia de manipulação e licitação de insumos. Então, o município que está começando, ele tem que ter profissional técnico dedicado a fazer os projetos. Se ele não tem os profissionais, ele vai ter dificuldade na implementação e na elaboração do projeto. E aí entender o momento, né, a estrutura desse município de extrema importância, quer dizer, não querer abraçar o mundo para depois chegar no edital e não ser contemplado. Não, eu consigo começar com o horto. Então, dentro do horto tem essa lógica de acontecer. Então, vou implementar o horto. Só que é sempre em nível de SUS. E o SUS existe o controle social, participação popular. Se o município ele desconhece, a população pode, através do conselho
municipal de saúde cobrar, levar essa informação que pode atingir uma perspectiva daquela comunidade, certo? E aí é da organização daquela comunidade. Os profissionais de saúde, em suma, são vinculados ou ao SUS ou ao município que servem ao SUS. Profissionais que são de esferas fora do SUS, como a Jaqueline comentou, eles podem se vincular por projetos de arranjo produtivo local. Só que a anexação de projetos de arranjo produtivo local tem alguns adendos que devem ser observados, que vão ser viáveis ou não. Aí aproveitar a comunidade, né, em relação a isso, também envolve controle social, porque eu vejo, na minha visão aqui de fora, é que existe o edital e existe a comunidade local. Projetos do SUS local, né, vinculando a comunidade que ali está, podem ser estabelecidos. Inclusive, buscar recursos ou fazer projetos para buscar recursos para aproveitar aquela situação da localidade, né, da realidade local. E não esperar só o programa ou o edital. Por quê? Como a gente tem organizações sociais, ONGs, vinculadas à área da saúde, ou áreas que, por exemplo, eu sou da cidade de Mineiros, Goiás. Lá tem uma farmácia quilombola centenária. E nunca fizeram um projeto de emancipar essa farmácia quilombola para captar recursos. Ela fica ali como um símbolo, né? Um símbolo para aquela população. E não estrutura, não profissionaliza, né? Não chega alguém do governo local, ou alguém da área, vamos dizer, do terceiro setor ali, mais profissional, e ajuda essa comunidade a emancipar ou estruturar essa condição. Então, vai muito de como essa população está organizada. Informação é importante, né? Informação e assistência é importante. O mercado, você comenta, que envolve essa população local, né, de sítios, produtores locais, ele é importante, mas quando a gente está falando de produto para a saúde, que envolve insumo, planta medicinal, existe toda uma condição de legislação que deve ser seguida. Trabalhar esse conceito de produção de planta medicinal local para abastecimento ou direcionamento a um projeto do SUS ou a indústrias, né, que processam essas plantas, é um trabalho que pode ser assistido em forma de cooperativa ou em forma de uma associação local que planta lá camomila, que planta melissa, que planta guarda. Então, tem forma de fazer esse trabalho local, agroecológico, orgânico, chegar a ter um valor, porque tem mercado, necessariamente ele tem mercado. Não precisa necessariamente estar vinculado ao SUS. Porque esse projeto, né, da Farmácia Viva, a gente está aí com 8 anos de editais, em torno de 12 anos, depois as colegas podem complementar, de implementação, mas ele está demorando a decolar. Aí eu fico me perguntando, a gente tem uma resolução, uma RDC muito boa para a implementação, que é a RDC 18, mas ele não decolou, e nós temos um problema hoje com a fitoterapia no Brasil, que é a produção no mercado privado, produção clandestina de produtos, que é produção e comercialização clandestina, quer dizer, eles não seguem uma regulação sanitária. Por que isso acontece? Porque a legislação é muito exigente e não há como eles custear essa implementação. Existem possibilidades, de uma forma associativa, né, de gerar algum tipo de cooperativa, de indústria, que tem ali uma grande área de produção de determinadas coisas. Mas isso envolve uma organização social, né, muito forte, porque tem que ser regionalizado. E aí eu me pergunto, por que essa RDC 18, e aí talvez as meninas aqui vão me falar assim, por que ele está falando isso, vai acabar com a farmácia viva? Mas eu estou pensando em normalizar, equalizar a fitoterapia. Se essa RDC 18 entra na iniciativa privada ou faz uma conformidade para ela, uma adequação ela para o terceiro setor, a gente vai diminuir esses impactos que a gente tem de uso de planta medicinal de uma forma não profissional, com uma qualidade, vamos dizer, questionável no Brasil.
Então a gente tem várias situações que a gente pode estar pensando e levando os debates locais ou encaminhar documentos, né? E aí a gente pode equalizar bastante problema. Mas eu acho que, assim, suas perguntas, eu passei um plano em cima delas. As colegas, elas poderão aí tecer os seus comentários das experiências delas e complementar aí com mais riqueza, por favor. Fora que a RDC 18 atenderia mais a ideia da promoção de saúde, né? Que ela, quanto mais tiver na comunidade instalado, mais promoção de saúde vai estar tendo. Eu realmente fiquei curioso de ouvir as professoras aí, porque isso bastante interessa a nós, né? Bom, eu não entendi direito qual que é a questão exatamente, Fábio. Não, ele pontuou 3 coisas, né, o Alexandre. Ele pontuou, assim, sobre o início dessa implementação, as dificuldades que o município tem de implementar, quais as dicas, qual a orientação para o município implementar, como que pode ser a vinculação de profissionais, já que eles estão de uma rede, de uma comunidade que envolve aí, terapeutas, produtores, agricultores, né, de uma forma geral. Eles têm aqui só nessa comunidade deles aqui 8 mil membros, e também ele comentou como que deveria ser o posicionamento dessa produção de plantas com o mercado ou vinculação com os SUS através desses profissionais, né? Eu fiz um apanhado dentro das 3 perguntas e dentro do posicionamento do que é o SUS, né? Vocês podem estar comentando essas perguntas que ele fez, que o Alexandre fez. Bom, de acordo com o edital, funcionário público mesmo tem que ser o coordenador, né? Então, o coordenador do projeto que vai ser implementado tem que ser um funcionário público, porque o proponente do projeto é exclusivamente uma entidade pública. Mas a farmácia Viva mesmo, segundo a RDC 18, ela é pública, então não dá para ser uma entidade, como, por exemplo, a gente está alocado numa faculdade particular. Então, mais o CNPJ da farmácia Viva, ele é o CNPJ da prefeitura. A gente adquire, tudo que a gente adquire de insumo, de equipamento, está tudo patrimoniado na prefeitura, os insumos são todos da prefeitura, mas, por exemplo, a nossa força de trabalho poderia ser terceirizada e custeada com o dinheiro do projeto, porém não é. Isso é até um dos motivos pelos quais a gente está executando o recurso até agora, porque isso foi uma economia que a gente fez, que a prefeitura deu como contrapartida uma farmacêutica que atua lá na Farmácia Viva. E a FAIT entra com serviços gerais e tudo mais, então acabou ficando bem sustentável. Mas pode ser sim, pode ser pessoas que não são agentes públicos contratados tem que fazer aí os processos, né, de contratação aí com o jurídico da prefeitura, mas o coordenador tem que ser um agente público apenas. Isso aí qualquer outro. Diga importante lembrar que o funcionário público, se ele estiver ligado à prefeitura ou à secretaria, né, que é quem está responsável pelo projeto, ele não pode ser contratado com recurso do projeto. Não se pode contratar um funcionário que esteja ligado, né, para executar o projeto. Digamos, eu trabalhei na execução de um projeto e era funcionária da prefeitura de Betim, porém, o que eu recebia era o meu salário mesmo, não acrescentou nada, não mudou nada, só aumentou meu serviço, mas foi um prazer ter feito isso. Então, para contratar alguém, tem que ser alguém fora da secretaria, entende? É fazer um contrato de prestação de serviço com alguém que não tem nenhum vínculo lá. E ele perguntou sobre a cidade pequena, né? Isso é uma coisa que surgiu agora nesse edital, algumas pessoas me procuraram com dúvidas, assim, olha, tem 3 municípios bem pequenininhos que não justificam um projeto de 700 mil para um município bem pequenininho. A gente poderia fazer um consórcio e concorrer como consórcio? Aí a gente pensou, depois eu cheguei a uma conclusão. Não tem jeito nesse formato que está vindo no edital. Por quê? É recurso fundo a fundo. Tem um município que é o responsável, que assina, que vai fazer prestação de contas e que vai receber o dinheiro.
Então, nesse formato, não tem como dividir esse recurso. Mas eu vejo isso como uma proposta até para o Ministério, sabe? Ele aceitar consórcio de municípios, porque aí vai facilitar a adesão de cidades muito pequenininhas. Aí faz uma farmácia central que atenda a todos os municípios. Já tira uma dúvida minha aí, por favor. Então, no caso aqui, o secretário de Saúde do Estado, ele quer entrar, mas assim, eu posso entrar como Estado? Você é funcionária pública da prefeitura? Não, eu sou comissionado no Estado. Eles falam de funcionário público, né? Que seria, eu vejo muito o vínculo efetivo, mas é uma coisa que tem que se olhar. Porque eu acho que se você trabalha para aquele gestor que está assinando como responsável, você não pode ter um duplo vínculo, um que já existia, mais um para executar. Pelo SUS. Porque eu recebo pelo SUS. Se for edital, né, Kaline? Estou falando em termos de edital. O recurso do edital. Mas o recurso da secretaria própria não tem problema. Mas que você estava falando aí, Jaque, mesmo desses municípios menores, de repente, eu até pensei num estado mesmo, entendeu? De repente, se a Kaline tiver ali 4 ou 5 municípios pequenos que queiram implementar essa proposta de farmácia viva dentro dos municípios, ela poderia entrar como estado e aí estruturar essas farmácias vivas nesses municípios, talvez. Aí o estado é que vai responder por tudo, né? Isso que eu queria ter uma dúvida. O recurso fica na mão do Estado, né? As compras vão ser feitas pelo Estado. Mas tem que ter um arranjo nisso tudo, sabe? Uma coisa muito organizada, porque senão não vai dar certo. Pois é, meu negócio aqui tá muito em cima para mim, meu Deus do céu. Não, cara, não dá tempo não, senhor, não dá tempo. Para montar um projeto desse, sério mesmo, 1 mês é pouco. Agora, quantos dias faltam? 10 dias? 10 dias? Praticamente 10 dias. E por que ele solta esse edital com 30 dias só, Jaqueline? Por que não dão mais tempo, já que isso é para beneficiar a população? Eu acho que assim, eles ficam meio que tentando ter esse recurso durante o ano, né? Quando vai chegando no final do ano, alguém lá de cima fala assim, vai ter esse recurso, está sobrando esse recurso, pode usar. Sei lá. É algo que eu penso, mas assim, eu acho que não é por conta do pessoal lá da gestão das PICs, da fitoterapia, não. Eu acho que o recurso é que demora a chegar mesmo, sabe? Para ser liberado para isso. E o ano passado ele prorrogou, né? Vamos ver se esse ano prorroga. Prorrogou? Nem lembro. Prorrogou. Mas o prazo é bem pequenininho. Dia 21 de novembro que acaba. É esse, né? O ano passado ele prorrogou acho que 20 ou 30 dias o edital aberto, né? Vamos ver o que acontece, porque se não atingir, eu penso que se não atingir um número X de municípios, eles vão prorrogar de novo, que talvez foi o critério que eles adotaram. Eu acho que tem muita gente que já estava se preparando, sabe? A ideia é essa, a gente tem que, não é correr agora, mas é se preparar para o próximo. Né, já pensar um projeto bacana, um projeto executável, um projeto que tenha lógica, né, que feche dentro das coisas do edital, baseado nesse edital, porque mudança de um ano para outro é pequena, dá para adequar nesse tempo de 30 dias, mas construir um edital em 10 dias, um projeto, né, é um pouco... Então, no meu caso, não é interessante agora, né, Jaque e Fran, porque eu tenho poucos dias e também eu tenho que articular com outros municípios. Eu já tenho 3 municípios que eu poderia fazer esse trabalho, mas eu não vou conseguir sozinha. Agora mesmo eu estou dentro de comunidade quilombola. Como é que eu vou ter tempo de fazer isso, gente? Meu Deus, não tem condição. E uma coisa que você falou, Kaline, eu acho que você está muito certa. Você corre o risco de mudança de gestão. E é uma bomba. Quando você pega um recurso, chega um outro gestor com a cabeça toda diferente. E aí é uma luta para você convencê-lo, para fazer as coisas. Você já tem que estar casada com o gestor, sabe? Para ter um bom desempenho, uma boa execução. Pois é, essa é a minha preocupação. Eu
Eu vou tocar, acho que a Farmácia Viva minha aqui, da humildade mesmo, do jeitinho que tá mas é muito importante esse trabalho que você faz aí, porque ele atinge muitas pessoas. Continuar com ele, por exemplo. Kaline, eu tenho uma dúvida, assim, você faz esse trabalho aí, tá no estado, mas e os próprios municípios aí, eles não estão, assim, autonomamente procurando o edital? Não tem uma multiplicação? Estão. Inclusive, eles querem, mas estão achando que o dinheiro eles vão poder usar para um monte de coisa. E eles acham que vem 5 milhões para eles. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Tem que prestar conta muito direitinho. Eles acham que vem 5 milhões para eles. E eu disse, vocês estão doidos, vocês estão loucos, vocês acham que vão receber 5 milhões? Ô, bambambam, ô estado miserável esse, que pelo amor de Deus, não tá assim também não. E aí eles estão achando. Tem 4 municípios já me procuraram para eu fazer o projeto com eles. E eu já expliquei que não é assim, né? Mas eu estou preocupada, porque eu estou recebendo uma pressão muito grande. Aí o governador, ele disse assim, Kaline, vai ser bom para a gente, né? Aí eu digo, mas o senhor está saindo. Será que o senhor tá apoiando, vai entrar? E se não entrar, como é que eu vou fazer? Eu é que vou ficar tentando, porque é o meu nome que vai estar envolvido, eu que vou ter feito tudo. Eu que vou estar correndo atrás do outro para aceitar. Porque aqui em São Luís, que é a capital, não, o prefeito não quis aderir à Farmácia Viva. Aliás, ele quis, mas politicamente o secretário de Saúde do Estado não quis. Argumento com a prefeitura daqui. E isso complica muito a gente conseguir fazer alguma coisa, né? E seria interessantíssimo se fosse com São Luís. Mas a gente não conseguiu. Então eu estou em 127 municípios, está indo bem, mas nesse nosso modelo, porque os municípios querem bancar. O Estado não banca nada. É isso que é o mais interessante. Por isso que o Estado está muito tranquilo, porque não gasta. Quem gasta é o município que adere ao nosso programa. E aí, ao mesmo tempo, para mim é bom, porque eu consigo levar de forma social para as pessoas, né? Inclusive, a gente agora em Itapecuru, que é aqui perto dos quilômetros que eu estou, é a região dos quilômetros que eu estou, nós vamos construir um polo, eu tenho uma reunião amanhã com o prefeito, de preparados fitoterápicos. Eles querem fazer remédios caseiros, com apoio da Universidade Federal, Estadual, o Instituto Federal. Querem fazer uma coisa bem bonita, bem legal, e não querem vínculo com isso, porque eles não querem amarras. E é isso que eu fico tranquila, mas ao mesmo tempo eu fico também com receio de acharem que eu não estou querendo participar do edital, mas eu não posso entrar nisso sozinha, eu preciso de ajuda. E tem que ter uma equipe, né, Kaline? Tem que ter uma preparação. Eu não sei como é que é a organização aí, mas de repente faz uma previsão para esse tipo de organização para um próximo edital. Ô Alexandre, você ia falando alguma coisa? Tem mais alguém querendo falar? Tem 2 pessoinhas aqui com a mão levantada. Vamos passar a palavra aqui, né? Eu vou chamar primeiro eu não sei quem levantou primeiro, mas acho que pode ser primeiro a Luciene e depois a Ellen. Estão com a mão levantada aqui. Abre o microfone delas aí. Vamos trocar essa ideia. Olá, gente, boa noite. Ativei agora aqui o microfone. Eu entrei aqui no meio da conversa, já estava rolando, e assim, o que me chamou a atenção foi a Kaline, porque eu também sou de São Luís, e aí eu fiquei interessada em saber um pouquinho mais sobre o projeto dela, sobre a questão da farmácia viva aqui no nosso estado. Se ela pudesse trocar mais ideias comigo pelo privado depois, estou bem interessada, hein? Tá bom? Até porque eu trabalho na imprensa daqui de São Luís, acho que dá pra gente ver até umas pautas sobre isso também. Vamos lá. Kaline, você já tem... Que legal. Kaline, você já tem ajuda, você já tem braço. Quem não chora não ama. É isso mesmo. Estou chorando aqui horrores. Eu estou pedindo humildemente ajuda. Eu acho assim, viu, Alexandre? O pessoal entendendo melhor, já que tem bastante gente na comunidade, né? Entendendo melhor, participando de assuntos como esse, eles vão poder se inserir no contexto, né? Se querem se inserir. Porque tem bastante gente bacana nesse perfil de comunidade que aqui a Berê e o Alexandre conduzem. Então, é só entender o processo. Porque precisar sempre precisa. O SUS carece de gente que quer, tem certeza, e também outros projetos que são cinéticos, mas não precisam ser vinculados ao SUS, mas que no futuro poderão ser vinculados ao SUS, super organizados, né? Porque o que mais acontece
nessas situações é falta de informação e um bastidor muito bacana. E o bastidor nem sempre é ir lá e bater na cara do secretário de saúde e do prefeito. É fazer um trabalho social, aí, de repente, em parceria com a rádio, com a igreja, com uma empresa, né, com a PAI local, e aí ganha um valor social que depois secretário de saúde, prefeito, não vai ter como falar não. Então existe um trabalho, um percurso a ser feito. Isso muitas das vezes, a gente vai querendo fazer assim, de supetão, de qualquer jeito, e tem outras coisas que acontecem assim, com todo mundo participando, vendo valor naquilo. Eu lembro muito daquela situação do Nordeste, das bordadeiras, né? E que sempre atuaram, virou cooperativa de bordadeira, depois a Riachuelo entrou e contratou aquele pessoal, implantou várias situações ali por conta daquele cenário lá no Ceará. Tem gente aqui do Rio Grande do Sul, o Ceará hoje está virando um polo calçadista, né? Transferindo esse polo do Sul para o Ceará, então muda toda a questão de emprego, né? Então tem todo um vértice aí local que tem que ser trabalhado, que tem que ser entendido, e faz parte da gestão intergovernamental, né, com o setor produtivo, com o setor governamental, com a sociedade organizada em si, que vale a pena estar entendendo cada lugar. Quem que é a próxima, Alexandre? A Ellen também tinha levantado a mão, Ellen? Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigada. Bom, eu gostaria de algumas informações a mais, assim. Estou achando muito legal toda essa explanação, né? É muito rico. E, na verdade, assim, eu estou numa região onde o IDH ele é alto, né? Eu estou numa área do interior de São Paulo, né? Faço parte de Jundiaí, mas tem todo o aglomerado urbano aqui da região, né? Que faz parte em outros 9 municípios. E em Jundiaí, especificamente, a gestão municipal de saúde, ela tem total condição de fazer um projeto com um arranjo em todos os 5 níveis, né? E até eu tenho profissionais prestadores de serviço que podem rapidamente articular para que a gente possa ter, né, a pontuação no edital. Mas, nesse caso, por ser uma região que o índice de desenvolvimento, o IDH ser mais elevado, né, mesmo assim, a gente pode implantar, né, o projeto de farmácia viva como modelo para o interior de São Paulo, né, se realmente esse ponto pode passar, né, no edital. E outra coisa que eu gostaria de saber é que, assim, aqui a gente tem uma região, a gente tem um bioma muito único, porque ele veio de uma formação, né, eu tenho aqui a Serra do Japi, que abrange 4 municípios. É uma APA de uso sustentável e tem muitos sítios e propriedades familiares de agricultura familiar, que, por vir de uma formação de solo quartzítico, ela veio de areia com lagos rasos, fundiu arenito, fundiu quartzito, e sobre essa rocha que formou a floresta, né, a Mata Atlântica que a gente tem aqui, as áreas de sítio, né, estão sobre essa formação, e assim, aqui o que se planta nasce, porque o que importa não é os componentes do solo, mas é a bioenergia que vem do solo. Então aqui a gente tem, nesse bioma, a gente tem vegetação de interior, de litoral, então a gente teria condições de fazer o plantio dessas 70 plantas que a Farmácia Viva tem hoje, né, como base do edital da medicina fitoterápica. Só que eu também gostaria de ser pioneira aqui na aplicação da cannabis. A gente pode fazer a manipulação do CBD. Então, eu queria saber né, se a gente consegue colocar também para manipular e fazer todo o processo de extração do CBD. E a última pergunta é a seguinte: vocês falaram, por exemplo, que o SUS não compra a produção, né? E
A Francine está falando que em Itapeva elas conseguiram deixar esse recurso sustentável por bastante tempo, até ela fala, né, da preocupação de quando o recurso não tiver mais, porque ela hoje tem um custo baixo, porque ela tem as profissionais todas ali, né, não tem prestadores de serviço, muitos gastos com prestação. Mas, por exemplo, existe um jeito de que a comunidade que seja mais abastada possa também usufruir do programa Farmácia Viva, fazendo uma doação, uma contribuição mensal, por exemplo, para depois a gente ter capital no caixa para manter o projeto, para esse projeto realmente ter que continuar, a gente não ter sempre que angariar recurso via terceiro setor, enfim. Se eu entendi a pergunta, ela está falando sobre a autossustentabilidade do projeto. Eu queria... Essa é uma das perguntas, né? O final, né? Vamos supor, a gente conseguiu o arranjo, a gente conseguiu implementar, a gente conseguiu viabilizar para... Primeiro eu queria saber, Ellen, só se você é funcionária pública ou não. A Ellen que fez a pergunta, não é? Não sou. Eu sou gestora ambiental, né? E eu estou fazendo esse projeto. Eu estou fazendo a pós agora em cannabis medicinal, né? E estou buscando uma forma de viabilizar isso, até mesmo porque eu tenho um filho que tem epilepsia, e eu estou fazendo esse projeto e buscando um meio de viabilizar, mas como profissional do meio ambiente, né? De gestão, enfim, e também porque eu acredito muito na saúde integral, e eu acredito muito que a cura está na natureza, né? E se a gente não informar isso, se a gente não abraçar isso, não mostrar para as pessoas o quanto é isso importante, né? Que a gente não dá para ficar remediando, não dá para achar que o sistema de saúde, do jeito que está, vai durar tanto tempo se a gente não achar uma alternativa sustentável para a gente poder ter saúde, qualidade de vida, né? Então, isso não deve ser feito só para a comunidade carente. Isso o povo todo tem que ter essa consciência, entende? Essa é a minha visão, assim, de cura, né? Se a gente tiver, pelo menos, essa ferramenta, quanto que a gente não economiza, quanto que a gente não ganha de anos de vida e de qualidade de vida. Tá. Então, eu perguntei isso porque, na verdade, eu sei que Jundiaí está se organizando para fazer uma proposta aí para o edital. De repente, eu até posso te colocar em contato com o pessoal para ver se você pode colaborar com eles nessa questão aí de repente, algumas espécies que possam entrar na proposta, de você ajudar com essa questão de como fazer o manejo sustentável e tal. De repente eu posso te colocar em contato com o pessoal e você pode se dispor a ajudar. Nossa, Francine, agradeço demais. Quero muito. Porque hoje mesmo a gente estava conversando e ela falou que ia tentar propor, acho que eles já propuseram algumas vezes. E, assim, a questão de ter o IDH alto, a sua região, ela não é eliminatória, mas num critério, se ela estiver concorrendo, por exemplo, o município estiver concorrendo com um município com IDH menor, talvez possa ser desclassificatório, entendeu? Tipo, não é eliminatória, mas pesa. Mas se o projeto estiver bom, se você olhar lá no regulamento, o que mais conta, na verdade, é a coerência do projeto, tá? Então, isso é o que mais conta ponto. Então, não é eliminatório. Entendi. Com relação a cannabis, a gente ainda não tem essa possibilidade dentro do SUS. Até, na verdade, é uma discussão que a gente sempre tem, né, Fábio, Jaque, Kaline, mas ainda não tem, na verdade, não tem ainda uma regulamentação legal, assim, que permita a gente cultivar, prescrever e dispensar isso no SUS, né? Só mediante mandato judicial e ainda aquisições, assim, de forma industrializada, né? Fábio quer falar mais sobre isso? Não, essa é uma outra discussão, né? A cannabis do SUS é uma outra discussão, porque a gente, além de não ter a legislação que está sendo proposta ainda é um pouco nebulosa de como que vai ser implementada dentro do que é a realidade do SUS hoje.
essa previsão que existe lá, depois ela vai ter que ser, vamos dizer, feita por algum tipo de ajuste aí pelo Ministério da Saúde, junto talvez com a Anvisa, porque ela é um pouco incompatível, né, em relação às realidades de SUS. Já dentro do que você colocou da perspectiva que você não é funcionário do SUS e tem uma filha, a gente entende aí o lado das mães e a forma como falta essa legislação hoje para o terceiro setor, só que cannabis ela traz um cenário mostrando a realidade da fitoterapia no Brasil, porque ela chama outras possibilidades que vêm da necessidade dos agricultores familiares, inclusive, de se organizarem perante uma solução. Por isso eu fiz até a comparação, a RDC 18 sendo implementada fora do SUS para outros eixos, né, que seja terceiro setor, iniciativa privada, ela vem a equalizar um monte de problema, com um investimento menor do que o que talvez vai ser exigido, por exemplo, de associações de cannabis que vão estar vinculadas a esse projeto de lei, se for aprovado, que talvez não fica tão tangível, né, ser aplicado. Então, a gente sabe que tem uma proteção do setor hoje, do setor produtivo, que já atua, né, que não tem interesse, talvez, de fazer esse tipo de integração de força produtiva. E dentro da cannabis a gente tem, hoje, por falta de legislação, o que a gente chama de modelo de farmácia viva dessas associações, porque elas plantam de uma forma de ativismo, né, de desobediência civil, mas elas fazem o que uma farmácia viva faz, elas plantam, elas processam e elas manipulam e dispensam. O problema é como é feito, né? Não tem um padrão de qualidade adequado, não tem uma normatização, um protocolo a ser seguido que garanta ao paciente uma continuidade de dose e qualidade terapêutica. Esse é um grande problema que nós temos hoje dentro do aspecto que a gente fala do proibicionismo, que dentro do SUS isso vai ser equalizado, vai ser normatizado, né, o paciente vai poder ser assistido com qualidade, mas a gente tem um caminho a ser seguido até lá, e a sua pergunta é boa, ela é pertinente, que nos faz pensar no que nós temos que atingir, né, para gerar o quê? O tratamento adequado para o paciente. Esse é o grande ponto. E vocês serem multiplicadores desse tema farmácia viva, a partir dessa sala aqui que foi aberta, com qualidade, é o mais importante. Então, se alguém aqui ainda não conhece o Conselho Municipal de Saúde da sua cidade, se alguém que tem algum projeto e quer trocar essa ideia com a Secretaria de Saúde da cidade, né? Ou não, você se sentiu realmente lesado, porque não tem farmácia viva na sua cidade, e a sua cidade tem condições, que a gente tem grandes municípios hoje que não tem farmácia viva. Tem muitos. Eu estou em Goiânia e não tem farmácia viva aqui. E poderia ter. Por que não tem? Eu fico me perguntando. Né, com um SUS de alta complexidade organizado, que condiciona não ter, né, dentro de vários anos de projeto. Em Goiás tem um projeto de farmácia viva que não está ainda totalmente implementado, por exemplo. Então, até talvez a Jaqueline pode complementar isso, falando do papel da Associação de Farmácias Vivas, né, a Associação Nacional, que foi criada dentro dessa uniformização, talvez, né, Jaqueline, que venha a ser um trabalho de foco da entidade. Jaqueline, você me permite um segundinho antes de você falar? Uma segunda pergunta também, né? Emendando nisso que o Fábio já trouxe, porque já são 8h30. A gente vai mais aqui uns 10 minutos, né? Acho que por aí, pra gente não saturar. Vamos lá. O que nós somos uma comunidade, né? O Fábio já explicou. Nós temos como prática, nós somos uma comunidade de prática, né? De aprendizagem e práticas. E nós temos como imperativo, né, compartilhamento de conhecimentos. Isso é uma prática estabelecida dentro da comunidade, né? Aqui nós estamos num grupo de 8.000 pessoas, tem outros grupos, um de 6.500, um de 5.000, enfim, é uma comunidade de 20.000 pessoas aí em potencial. A minha pergunta é o seguinte: como é que
o acesso a esses projetos históricos que já foram aprovados, isso fica disponível para a população? Quer dizer, como é que a gente pode compartilhar mais, circular mais esses projetos bem-sucedidos, como informação mesmo, né? Como conhecimento válido e como informação para estimular com que novas pessoas que querem iniciar... Porque a gente está acostumado assim, o governo empreendendo, puxando a trilha da política pública, né? Mas por que as comunidades não podem puxar a trilha da política pública e provocarem o ator político, né? Para ele, nos territórios, né? Para qualificação nos próprios territórios, né? Então, fico pensando nisso. Do ponto de vista da comunidade, como é que a gente pode circular esses materiais dentro da comunidade, esses projetos de excelência, né? Porque é benefício de todos, não vejo assim uma razão para que um projeto não circulasse, né? Já que ele é bom, tem excelência. Então eu queria também aproveitar e ouvi-las sobre isso, né? E parece que teve uma pessoa que levantou a mão, depois a gente chama. Depois a gente chama o Wesley, tá bom, Wesley? Parece que a Jaqueline saiu da sala. Se a Francine quiser comentar alguma coisa, mas a Karine, em relação ao que o Alexandre falou aí, mas o SUS, o dispositivo do SUS é o controle social, a participação popular vindo pelo Conselho Municipal de Saúde. Eu defendo, Alexandre, que o SUS seja matéria de educação no ensino médio, entendeu? Porque aí o cidadão saberá exigir durante sua vida esse direito, ele é empoderado sobre isso, entendeu? E a forma como a gente tem hoje de informar o cidadão, trazer ao cidadão esse direito dele, esse conhecimento dele, não existe. É só se o cara for fazer um concurso público mesmo, que ele é empoderado, senão ele desconhece. Assim, essa última que ele falou aí, eu acho que não só a comunidade pode puxar esse trabalho, como deve, sabe? Como eu começo, uma das experiências que eu considero mais exitosas aqui no estado de São Paulo é a Farmácia da Natureza, em Jardinópolis. E ela é uma organização do terceiro setor, se não me engano, até uma organização que tem talvez começou com algum grupo espírita, um pessoal que começou a fazer essas preparações farmacêuticas. E aí tem uma farmacêutica que está à frente disso já há décadas, já que a doutora Ana Maria, que ela é uma referência, assim, nacional mesmo, assim, de qualidade mesmo. E a farmácia tem tudo, assim, a farmácia para mim mais completa, porque ela tem desde o cultivo, passando pela extração e pelo beneficiamento e a manipulação e o controle de qualidade, de excelência. Tem muitas parcerias com a universidade. E eu acho que só agora, depois de algumas décadas, que eles aprovaram um projeto no edital do Ministério, mas visando essa parceria, a continuidade dessa parceria com a Farmácia da Natureza, onde eles subsidiam a parte da produção deles lá. Então não está tão amarrado como a Kaline fala, né, dessa questão de estar amarrado, tal, não, porque eles continuam produzindo, não só para o edital, né, mas também tem essa parceria até que começou. Então é isso, para mim é um exemplo assim, muito exitoso e que veio da comunidade e que só depois o público se inseriu nisso. Então, eu acho que aí também pode ser um modelo, aí a Ellen estava pensando também como fazer isso, juntar gente interessada, juntar gente afim e mobilizar recursos e fazer acontecer. Porque realmente, quando a gente parte do público para a comunidade, aí o negócio é um pouquinho mais amarrado mesmo, gente. Tanto com espécies que a gente pode produzir, da forma como a gente pode produzir. A gente já pensou diversas vezes aqui em Itapeva com a faculdade. A faculdade queria também fazer um esquema assim, mas não daria para a gente fazer parte de uma produção para levantar um recurso, para ser mais sustentável, mas não dá, porque a farmácia viva é SUS. Então aí não seriam farmácias vivas, seriam outros tipos de farmácias
que produzem fitoterápico. A Farmácia Viva, da RDC 18, é exclusivamente público, né? Não tem como ser terceiro setor, não tem como ser particular, tem que ser realmente público. Aí, não sei o que seria mais que poderia dizer aqui, do que você falou. Eu não... O que mais, Fábio, que falta dizer aí? Não, eu acho que foi entendido pelo Alexandre aí a colocação, dentro da perspectiva que ele trouxe, né? Tem que participar e só a participação melhora. Os editais estão sendo melhorados e aí o Ministério, os órgãos públicos vão entender melhor o lado, né, dessas comunidades, desses eixos produtivos. Se não participar, não levar de forma organizada, a gente não consegue desenvolver essa inclusão, né, desses eixos econômicos ou organizações que a gente tem locais para serem aproveitadas. Esli, se você quiser trazer a sua perguntinha. Agora eu tô conseguindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite para todos. Me chamo Esli Tasso, sou farmacêutico aqui na cidade de Águas Lindas, Goiás. Eu queria saber qual o primeiro passo para a gente poder implementar a Farmácia Viva. Eu levei essa proposta para o prefeito, para os secretários, e eles gostaram muito. Já destinaram a área e tudo certo. Só que a gente assim, não sabe como começar, como adquirir muda, essas coisas. E assim, não tem quase informação onde a gente consegue isso, com quem falar. E eu queria saber como é que a gente dá o primeiro passo. Basicamente isso. Você gostaria de algo... só uma pergunta, Esli. Vocês pensam em algo do tipo assim, do que a Kaline faz, de hortos terapêuticos, ou de farmácia viva com manipulação mesmo? Como que seria? Só um minutinho. A gente pensava na compra desde o cultivo até a manipulação. O Francine, só perguntar para ele. Você tá do SUS vinculado em Águas Lindas, Goiás, e quer participar desse edital. Seria essa a sua posição, certo? Sim ou não? Sim, a gente estava querendo muito, eu acho que só que já está muito em cima, acho que a gente não vai conseguir. Mas a gente queria muito participar, só que as informações, assim, a gente não sabe nem onde procurar, entendeu? Então, o que eu te digo, aí a Francine pode, pela experiência dela, né? A Kaline também, com certeza, o prazo está curto, né? Mas você chegou a abrir o edital? Leu tudo? Sim, abrimos. Se você interpretou o edital e o município te dá condições de você se candidatar, essa questão de comprar muda é depois que você foi aprovado dentro do edital. Mas isso tem que estar tudo previsto, assim, os custos. Eu sei que há uma dificuldade quando você não conhece, né, Francine, qual o custo que vai ser com cada eixo que envolve o edital. Eu sei que isso dificulta bastante. Mas em Brasília, o que eu te oriento, você pode chamar a gente depois, é o Dr. Newton. O Dr. Newton, ele é da Farmácia Viva lá do Recanto das Emas, e ele, se eu não me engano, ele é vice-presidente da Associação de Farmácias Vivas, e como ele está próximo de você, eu acho que ele poderia te ajudar, mas você vai ter que ter uma dedicação aí de deslocar, conversar com ele, ou abrir uma sala, mostrar, e ele colocando para você o que você deve preencher se ele tivesse disponibilidade. Senão, talvez ele poderia estar direcionando alguém que poderia, dentro da associação, te dar essa assistência. Entendeu? Eu posso estar te passando o contato dele e você falar com ele. Acho que seria mais razoável para você. Essa foi minha pergunta, Fábio. Se a gente já tem um esqueleto semi-pronto que vai ajudar. Fala, Francine. Fala.
Não, assim, só Esli, se alguém quiser realmente participar e a gente puder ajudar, a gente tem uma conversa mais longa, assim, sabe? Porque cada eixo mesmo tem que ser pensado. A única coisa que eu falo para você, Esli, é tipo assim, tenta ver aí as potencialidades que você tem aí no seu município, se você tiver parceiros, né? Se tiver uma faculdade, uma universidade, se tiver alguma ONG aí que possa ajudar você a criar realmente uma forma, assim, né? Porque sozinho você não consegue fazer nada, nem o município, nem ninguém. Então, aqui em Itapeva, por exemplo, a gente está apoiando a escrita de 2 municípios aqui próximos, que tem FATEC, que tem ETEC, então está todo mundo sentando junto e discutindo. Secretaria de Agricultura, porque você vai ter que levantar valor de essas coisas aí, quem vai ter que levantar para você vai ter que ser Agricultura, que eles têm mais experiência com licitação de insumos e materiais de consumo agrícolas, né? Então a gente tem que buscar parceria, buscar ajuda, sozinho você não vai conseguir mesmo. Mas eu estou à disposição, é só você me contatar aqui no privado aqui que a gente pode conversar, posso passar o esqueleto do meu projeto para você, embora esteja diferente, né, já o edital, mas dá para ter uma base, pelo menos. Fábio, deixa eu dar um recadinho aqui para as pessoas que estão aqui agora até esse horário. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Vou dar um recadinho aqui, pessoal, que é o seguinte. Aqui na comunidade, hoje nós estamos tendo a presença dos especialistas, né, que vão ajudar muito a desencadear esses trabalhos. Mas independente de qualquer coisa, olhando para dentro da comunidade, a capacidade nossa de nos auto-organizarmos para estes e outros editais na área de salutogenia, vocês podem entrar em contato com a Berê, quem está aí no grupo vinculado à Berê, ou comigo, que a gente tem 3 comunidades, tá? A gente tem 3 comunidades que integram uma rede de sinergia. Então essas comunidades, elas estão ativando editais. Tá? Então quem tiver interesse também, além de poder solicitar a gravação do que nós estamos conversando hoje aqui, né, vir participar, se unir e vir participar. Porque se não der para esse edital, para os próximos, certamente nós iremos forte, né? Agora, não só nesse modelo de farmácia viva, mas outros modelos de fitoterapia, tá? Então procurem a gente, procurem o colegiado, que a gente vai encaminhar vocês e a gente vai formar um task force, tá? E, olha, acho que tem a última pergunta aqui, pessoal, a Daniela. Não vai dar tempo de a gente ter mais outras perguntas. Desde já vou deixar agradecido aqui a presença. Vamos ver se a Daniela consegue fazer uma pergunta aí bem objetiva, tá, Daniela? Por favor. Daniela, que é enfermeira. Deu certo. Opa, estamos te ouvindo. Por favor, querido. Eu sou enfermeira em Goiás, eu sou responsável pela promoção da saúde da Regional Pirineus, que é Anápolis e mais 9 municípios. Tem um município nosso pequeno de Gameleira, que eu sempre converso com eles e tem essa ideia também, só que como o recurso é muito alto, o município é muito pequeno, né? A gente tem até porque eu não tinha conseguido abrir o edital inteiro. E aí eu estava até falando com o Wesley aqui que a gente podia dar um jeito de conversar entre nós, que tem essa vontade, né, que tem esse ânimo para farmácias vivas, para a gente poder chegar em alguma coisa, né, que não fosse esse projeto tão grande para um município tão pequeno. Da minha regional de 10 municípios, só um município menor, ele tem essa vontade. É só isso mesmo, eu queria falar, eu já trabalho com plantas medicinais, eu sou especialista em fitoterapia clínica e trabalho em Braslândia, que é perto de Águas Lindas, no final de semana. Eu vou falar para o Wesley aqui para ver se a gente se conversa. E o professor Newton foi meu professor na pós também, eu queria depois tentar o contato com o Fábio. Fábio, por favor, um abraço a todos, gente. Legal, estou à disposição, Dani, estou à disposição, a gente pode falar aí depois no privado, você marca, deixa um oi no grupo aí do pessoal. Gente, eu divulguei eu vou comentar isso aqui, mas não vou nem comentar, a negatividade não faz parte da minha vida, mas o pessoal retaliou aqui, que eu divulguei num grupo científico, e
por eles considerarem o grupo da comunidade não ser científico, que eu não deveria compartilhar, divulgar a proposta que foi feita aqui com cunho técnico-científico, até pelo que a Kaline mesmo disse, a Francine relatou, que produzem ciência através desse programa, né? Uma compreensão baixa que nós estamos tendo aqui dessa discussão e, infelizmente, acho que todos devem compreender, mas todos, né, que estão envolvidos, para a gente não ter esse tipo de posicionamento, fica muito difícil até levar a ciência para quem não conhece ou trabalha com ciência, para transformar e trazer mais pessoas para esse aspecto científico, né, da produção de conhecimento. E muito menos achar que a promoção de saúde tem dono, né? Muito menos isso daí. Ou tem feudo, né? Muito menos, isso é absurdo isso aí. Só para finalizar minha fala aqui, Fábio, e assim, eu vejo a Fran aí, né, que ela tem um trabalho muito bem feito, né, na cidade dela. Então, também tem o Newton lá no Distrito Federal, né, o dele também é muito organizado. Tem o que eu tomei como uma espécie de modelo, que é o Ceará, né, com a Meriane. Mas, assim, o meu trabalho aqui é SUS, né? Eu acho que, na verdade, o meu não é farmácia viva. Isso é bom deixar claro. Aqui no Maranhão, não é farmácia viva. É farmácia viva ortoterapêuticos, né? E didáticos, por conta das faculdades que estão aliadas com o meu trabalho. Mas é chato, assim, às vezes, a minha posição. Às vezes eu me torno chata, porque eu não consigo me adequar a algumas amarras, né? De deixar de fazer o que eu faço. Mas, assim, como a Fran deu um exemplo, que eu poderia ter esse modelo, não agora, porque eu precisaria me organizar, ter outros municípios para agregar comigo, porque eu sou responsável pelos ortoterapeutas do Maranhão todo. E é um trabalho social. Então, assim, o trabalho que eu faço são com 800 terreiros, né? Cada terreiro tem mais de 500 pais, mães, filhos de santo. Então, vamos somando tanto de gente, né? Eu de 2016 a 2021, eu capacitei mais de 20 mil pessoas. Então, tudo isso é documentado. Mas eu até comentei com a Fran agora, eu estou extremamente cansada. Porque eu já vou fazendo que vem 50 anos, eu não tenho mais, assim, no pique que eu tinha para fazer o que eu faço, apesar de eu amanhecer a segunda-feira fazendo dancinha em plena estrada, né? Como eu fiz hoje de manhã. Eu tenho um trabalho, é muito rico, é ciência, mas o meu trabalho é com ancestralidade também, né? Que é uma coisa que a Farmácia Viva do Ministério não trabalha, pelo que eu observo. É algo simplesmente assim, puro científico. Mas o meu é ciência agregado à ancestralidade. Eu trabalho com o saber popular também. E porque eu preciso disso. O próprio governador exigiu que o nosso modelo fosse diferente, porque a gente iria trabalhar com uma população de matriz africana, respeitando a ancestralidade. Então, toda semana eu estou em um terreiro diferente, ensinando eles a plantar. Eu tive que ter aulas com o pessoal da agronomia, nós temos contato com a Secretaria de Agricultura Familiar. Então, assim, o nosso modelo do Maranhão, até porque teve outra pessoa aqui que perguntou sobre o meu modelo no privado, o nosso modelo aqui, posso dizer que, para fechar minha fala, Fábio, desculpa falar muito, mas eu tenho um orgulho gigantesco da forma que é o nosso Farmácia Viva. Eu gostaria muito de também para o nosso trabalho aqui, mas é trabalhoso e eu não consigo me adequar por conta de todas as exigências que são feitas para que eu possa abranger o Maranhão inteiro, né? Então, assim, todo mês eu viajo 10 municípios, 15 municípios, e eu sou coordenadora de curso também. Então, a gente já faz pesquisa, né? Estamos fazendo pesquisa com a nossa xamana aqui, que é a Tonero Mifolia,
né? Inclusive, estou concorrendo a alguns prêmios aí, né? Tá, algumas coisas da atenção primária. Tem algumas coisas muito interessantes que eu venho fazendo. Nós temos uma infinidade de pacientes que a gente atende, fazemos prescrição. Então, assim, é algo que acontece. Mas o do Ministério seria interessante, eu gostaria de aprender com a Fran, com a Jaque, que eu sei que elas são, né, feras nisso aí. Eu, humildemente falando, eu não tenho esse conhecimento para um edital desse. Tanto que eu criei esse Hortoterapeuta do Maranhão, essa versão, né, e que tem dado muito certo. Né? Tanto deu que a ONU reconheceu a gente. Mas, para finalizar, queria aproveitar e agradecer e dizer que eu estou à disposição para quem quiser conhecer o meu trabalho, o nosso trabalho aqui, e que nós somos IDH baixíssimo, tá, gente? Apesar do Maranhão ser rico em muitas coisas, mas muitos municípios daqui são muito pobres. Minha sugestão para você, Karina, é você fazer um planejamento aí, ter uma equipe para você não ficar sobrecarregado. E aí fazer esse projeto para o governo implementar, né? Eu acho que é por aí. Fran, quer fazer uma última fala aí, porque a Jaqueline já tinha ido embora, né? Dar um agradecimento aí, uma mensagem final. Agradecer o espaço aí, gente, dizer que eu estou à disposição de vocês, assim, para se alguém tiver aí mesmo com algum projeto engatilhado, alguma coisa assim, eu posso pelo menos dar um palpite, mandar algum material, eu estou à disposição, tá? E, assim, eu sou muito fã da Karine, porque eu acho que a proposta dela é a proposta mais próxima do que uma comunidade pode executar, do que uma comunidade pode propor, diálogos com o saber popular mesmo. A gente tentou muito, assim, a gente tentou fazer algo mais próximo, assim, realmente, do saber popular. A gente tentou ir em quilombo, mas realmente eu quero muito aprender com ela, porque não é tão simples assim, ela fala como se fosse uma coisa muito simples, mas tem que ter realmente o dom, assim, eu quero aprender muito com ela. Já falei para ela que eu quero ir para o Maranhão passar uns dias andando atrás dela lá para ver como é que ela faz isso, porque para mim foi muito mais simples instituir a farmácia viva modelo 3, que é muito mais complexo do ponto de vista administrativo da gestão. Mas para mim foi muito mais simples, né? Então acho que cada lugar tem uma peculiaridade, tem cada profissional que está no SUS, cada comunidade, cada grupo. Então realmente tentar ver qual que é a potência de cada dos grupos de vocês aí. E explorar isso, né? E eu estou à disposição. Obrigada, Fábio, pelo convite aí, por me apresentar esse pessoal aí. Acho que vai ser muito legal aí, essas trocas aí que vão surgir a partir de agora. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Eu que agradeço aí vocês estarem aqui nesse convite que foi feito até essa hora, e mais ainda. Tudo dentro da fala da Francine e da Karine. O nosso déficit é de recursos humanos. Recursos humanos, quer dizer, que entendam empaticamente os humanos, e recursos humanos qualificados para entender os humanos. Porque se o governo não tem essa capacidade de entender esse processo étnico, botânico, étnico-farmacológico, ele não vai poder, quando eu falo governo local, municipal, governo estadual, governo federal, e até os próprios profissionais locais multiplicarem isso em projetos locais, aproveitando o recurso humano local como essas pessoas aqui que envolvem essas comunidades, né? E aí trazer, emancipar instituições, entidades que se profissionalizem, que captem recursos, né, que façam um mapeamento, uma rastreabilidade antropológica, né, social, para efetivar, construir os projetos.
Isso demora, gente, talvez, assim, construir, conceber uma equipe, né, porque depende de apoio, tem que ter muita força de vontade, não é fácil, mas se subsidiar de bom conhecimento para comunicar, conversar com a população, ou melhor, o governo local, os profissionais certos, e aí construir, né, bases que envolvam até a produção de ciência, né, e aí valorizar tudo isso que se faz, né, dentro dessas comunidades locais. Eu vejo que é um caminho, mas aí tem que ter a destreza, tem que ter o cuidado de fazer projeto, saber fazer projeto. E muitas das vezes fazer projeto envolve conversar com especialistas, ouvir, receber mentoria, né, ou até mesmo se tiver financiador, contratar alguém que faça o projeto, que ajude nisso, que vai facilitar depois, a captar recursos, a envolver toda a comunidade, os outros profissionais, e fazer algo qualitativo, realmente. Esse aqui é o trabalho. Por exemplo, a Kaline tem o subsídio do Estado, né? Isso para ela faz toda a diferença. Então, o que ela faz, muitos deveriam ir caravanas do Brasil lá para acompanhá-la e depois multiplicar isso. É algo que eu penso que seja algo que seja viável para multiplicar, né? Mas como ela está um pouco sobrecarregada, até levantar essas bandeiras fica um pouco distante, talvez. Mas a gente está junto com você, Kaline. Obrigado aí a Berê, obrigado ao Alexandre, parabéns para todo mundo que está aqui até agora. Quem quer falar depois pode chamar, né, que comentou aí a Ellen, a Dani, o Wesley, todos aqueles que querem, têm interesse nesse tipo de oportunidade, a Luciene, que falou, né, todos que têm interesse nesse tipo de projeto ou de oportunidade, vamos manter a comunicação, porque é assim que a gente dá sequência. Abração, boa noite. Pessoal, gratidão aí para todos que estão até o fim. Foi um prazer ouvi-lo, Fábio, e suas convidadas também. Gratidão, Francine, gratidão, Kaline. Só marcar aqui uma posição final aqui da comunidade, né? O que nos cabe é a promoção de saúde e o autoempoderamento da comunidade. Então, essa questão que você falou aí, da humanologia, dessa sensibilidade étnico-farmacológica, claro que é importante. E essa estruturação também, Fábio, dos editais e preparar, a gente se enxerga em algum nível como incubação de projetos. Principalmente devido à capilaridade, que a gente está atuando hoje, Brasil todo e fora, né? A gente atua na África e atua em Portugal também. Então, através das parcerias e através das pessoas que aqui se apresentam espontaneamente, a gente vai colocando interessados em saúde, qualidade de vida com profissionais juntos para falar dentro de uma comunidade. Esse tem sido, historicamente, há 4 anos já, o nosso papel, né? Então, gratidão a você, tá? Gratidão a todos. E quem quiser também entrar em contato com a gente para poder se manter unido e cada vez qualificando mais, a oportunidade é essa. Tá bom? Pessoal, já são 21 horas. Vamos encaminhar aí o final, porque para não saturá-los, né? Mas eu espero que tenha sido válido, tenha sido proveitoso para todos, né? E o debate só começou, né, Fábio? O debate não acaba agora, né? Não tem hora para acabar, ele só começa. Eu não sei como é que vocês organizam a comunidade, porque vocês têm muita gente, não sei se vocês têm um cadastro que filtra os perfis, né? Porque hoje, com esse mundo da informação, né, muitos nem lembram ou não acessam, né, não acompanham, não conseguem acompanhar. Mas como você tem essa capilaridade, eu acredito que gerar, né, dar continuidade nessa discussão possa ser interessante e aí qualificar, né, em projetos, qualificar em desdobramentos que tenham uma produção de promoção de saúde, uma produção científica, uma produção que dê um retorno para a sociedade, porque o poder está nas mãos das pessoas. Vocês estão de parabéns aqui, porque tem um nível de engajamento, pelo menos pelo número de seguidores aqui, muito importante, muito interessante. Tá bom? Pessoal, obrigado, boa noite, bom descanso. Valeu, Fábio, valeu, gente. Até a próxima. Depois, quem quiser, é só procurar, que aí a gente disponibiliza a gravação, tá? Até a próxima, pessoal. Bom descanso.